Vamos lá, meninas, mais uma aula e agora é sobre o que você pode e o que você não pode na gestação. Vamos entender um pouquinho disso tudo para que vocês tenham uma gestação mais tranquila, sem muitas coisinhas na cabeça, sem mitos, tá bom? Então vamos entender aqui. Vou compartilhar com vocês a tela, só um minuto. E vamos lá. Compartilhando. Vou até aumentar aqui para vocês. Agora foi. Bom, vamos lá. O que pode e o que não pode? Então, nós vamos falar sobre relação sexual, exercício físico, comer sushi, beber álcool, né? Dirigir ou andar de moto, medicações, chá e, inclusive, a cafeína, tá bom? Então, vamos lá. Sobre relação sexual, Jennifer, posso? E desde quando eu posso? A partir de quando? Tem alguma limitação? Então, vamos lá. Relação sexual desde que você esteja afim. É comum, inclusive eu vou falar aqui, porque eu sei que tem papais me escutando. É comum que no início da gestação a mulher não sinta muita vontade, o libido dela dê uma diminuída no início da gestação, tá? Porque isso muda no decorrer da gestação. Mas no início da gestação ela esteja assim um pouco sem vontade, a libido tá baixa, tá? E ela não sinta vontade mesmo, e isso é normal, é comum de se acontecer, não é um problema, mas também se você não sentir essa libido baixa, se você tiver afim, não tem problema, gente. Relação sexual é liberada. Relação sexual não tem a ver com trabalho de parto, tá bom? Ela não vai provocar um trabalho de parto prematuro. Então, está liberada, não tem problema desde que você queira. Agora, vamos entender quando não pode. Quando eu não posso? Quando você tiver um sangramento vivo, sem causa definida, então do nada eu sangrei. Preciso ir ao médico entender o que é que está acontecendo, por que esse sangramento está acontecendo, e depois que isso tiver sanado, aí sim, vida que segue, tá bom? Segunda coisa, placenta prévia. O que é uma placenta prévia? É quando aquela placenta ela tá ali, ó, próxima do colo do útero, recobrindo o colo do útero. Se eu tiver relação sexual nessa situação, o risco de começar um descolamento ali prematuro de placenta é grande, então a gente deve evitar, tá bom? Partos prematuros. Estou entrando em trabalho de parto. E é prematuro, não estou ali a partir de 37 semanas de gestação. Porque, vamos lá, a gestação, ela vai da primeira semana gestacional até 42 semanas. Não é até a não é até a 40 semanas de gestação, é até 42 semanas de gestação. Então, vai da primeira até 42 semanas de gestação. A partir de 37 semanas é quando está considerado, o bebezinho está considerado um bebezinho termo, que está teoricamente pronto para nascer, certo? A DPP, que é quando a gente completa 40 semanas de gestação, é apenas um marco, é apenas uma data. Não significa que seu bebê vai nascer com 40 semanas de gestação e que ali é uma data limite. Não é isso que acontece. Então, DPP é apenas uma data. Inclusive, dica da doula. Não fique contando a DPP de vocês para as pessoas. Por quê? Porque quando ficar próximo daquela data, vai todo mundo começar. E aí, já pariu? E aí? Já nasceu, mas não tem nada acontecendo, não tem algo de errado. E isso, gente, no final da gestação causa uma ansiedade, um estresse em vocês. Então, não conte, chute sempre para bem mais para frente, para que essas pessoas comecem a perguntar mais para frente e possivelmente você já vai ter parido. Então, 40 semanas é apenas um marco. Mais de 50% dos bebês nascem após 40 semanas de gestação. A gestação pode ir até 42. Então, nós temos aí 2 semanas para frente. Quando eu tenho um parto prematuro, significa que esse parto está acontecendo antes de 37 semanas. E ali é um bebê que é pré-termo, que a gente chama, é um bebê que ainda não está tão prontinho para nascer. Então, se eu estou tendo indícios de um parto prematuro, eu fui lá no médico, o médico constatou, fez medicação,
para você não entrar em trabalho de parto e aí você vai lá e tem relação sexual. Isso pode desencadear novamente o parto. Então, nesses casos, a gente não tem relação sexual. Quando a bolsa está rota, o que é bolsa rota? A bolsa estourou. Quando a bolsa estoura, lembra da aula de estrutura? A bolsa ela tem a função de manter o bebê protegido ali dentro, dele não ter contato com micro-organismos, bactérias, fungos, enfim. Quando essa bolsa rompe, ela está rompida, ela está com esse acesso livre. Então, é importante que a gente não tenha relação sexual nessa situação para que a gente não leve mais bactérias, fungos, micro-organismos para esse bebê. E em casos de incompetência istmo-cervical, o que é isso, Jennifer? Quando a mulher tem o colo curto. A ciência questiona, tá bom? Interroga. A ciência não bate o martelo, aí não pode ter. A ciência não fala isso. A ciência questiona. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Vai dar do consenso ali do casal com o obstetra, tá bom? Então, isso aqui é uma questão de dúvidas ainda, certo? Então, esses aqui são as situações que não se pode ter relação sexual durante a gestação. Fora isso, está liberado. Desde que a mulher queira, está liberado, certo? Segunda coisa, exercício físico. Esse aqui eu gosto. Por quê? Porque tem muito aqueles mitos de que, espera-se completar 3 meses de gestação, passar o primeiro trimestre para iniciar o exercício físico. E não, na verdade, o ideal é que essa mulher nunca nem tenha parado de fazer exercício físico. O ideal é que a gente faça exercício físico a vida inteira da nossa vida inteira, gente. Exercício físico faz bem, e deveria fazer parte da nossa rotina. Descobri gestação, continua fazendo exercício físico. Isso, inclusive, vai ajudar e muito na implantação da sua placenta. Vai ajudar muito na formação da sua placenta de forma boa. Então, não se deve parar de fazer exercício físico. Do início ao final da sua gestação. Eu tô perto de parir, continuo fazendo exercício físico. Mal não vai fazer. Eu costumo dizer assim para as minhas clientes. Quem me dera se com um agachamento um bebê nascesse? Quem me dera, a gente não passaria tantas horas em trabalho de parto. E é engraçado que a gente tem uma cultura de medo do tempo do trabalho de parto. Nossa, mas eu não quero passar horas em trabalho de parto. Aí quando fala de fazer exercício físico, todo mundo tem medo de fazer um agachamento, o bebê nascer. Né? Então, as coisas não batem. E exercício físico é muito importante para toda a sua gestação. Olha aqui, ele é fator de proteção, ele vai te proteger de vários riscos durante a gestação. Diabetes gestacional, hipertensão gestacional, macrosomia, pré-eclâmpsia, ganho de peso, tá bom? Vários desfechos ruins que poderiam acontecer durante o seu pré-natal e, inclusive, vai te ajudar e muito no seu trabalho de parto, porque trabalho de parto é movimento. Se eu não tenho movimento no trabalho de parto, ele fica mais travado, é mais difícil, mais dolorido. Então, se a mulher não está praticando exercício físico, como que ela se movimenta na hora do trabalho de parto? Na hora da dor? Como ela tem consciência corporal, certo? Não causa parto prematuro, aborto, rompimento de bolsa, tá bom? Isso não causa, o exercício físico não vai levar você a ter isso aqui, certo? Essas coisas são causadas por outros desfechos da sua gestação e não pelo exercício físico. Agora, o que a gente deve evitar? Exercícios de alto impacto e de grande intensidade. O que é isso, Jennifer? Exercícios de luta, né? Exercícios que propiciam você a cair. Por exemplo, olha aqui, coloquei aqui, quem mora na beira da praia aí, ou até tem um banco de areia, né, ali por ali, e vai fazer corridas na areia. Não, gente, isso aí aumenta o risco de você desequilibrar e cair, de fazer torção. Lembrando, gestante, ela tem o ponto de equilíbrio dela modificado durante a gestação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. Alta intensidade, exercício físico é para te manter saudável e não para te colocar no corpinho ideal, para você terminar o exercício físico esbaforida. Não, não é essa a ideia, tá? Até porque, lembra, você está oxigenando um bebê. Então, exercício físico precisa ser bom, sim, precisa te fazer suar, sim, porque precisamos gastar calorias, porém, não é para você ficar esbaforida, certo? Então, toma muito cuidado com essa questão de exercício físico de alto impacto, de alta intensidade,
né, que vai te trazer instabilidade e os de contato. De restante, pode ir. Vai melhorar muito o humor, os índices glicêmicos, quem está aí correndo atrás da glicemia que está ficando muito alta, né, diabetes gestacional, vai ajudar no sono, vai ajudar no funcionamento do intestino, nos inchaços que acontecem aí no decorrer da gestação. E aí nós vamos para o polêmico sushi, né? Muita gente, porque não pode comer sushi durante a gestação por causa da toxoplasmose, né? E nada tem a ver a bendita da toxoplasmose com sushi, pasmem, né? A toxoplasmose é uma doença, né, que vem do cocô do gato. Nada tem a ver com o coitado do peixe. Então, a toxoplasmose, na verdade, os cuidados em manipular as fezes do gato. Então, também não é para vocês, né, saírem aí matando, expulsando todos os gatos, não é isso. Mas tomar cuidado com as fezes do gato. Tomar cuidado com alimentos crus no sentido de carne de vaca crua, tá bom? E verduras e frutas mal higienizadas. Então, qual que é a minha dica? Se você tem gato e precisa mexer, usar luvas, né? Se precisa mexer cocô, usar luvas. Segunda coisa, higienização de frutas e verduras precisa acontecer na sua casa. E evitar comer frutas e verduras fora de casa, porque você não sabe a procedência da higienização. E carnes vermelhas sempre muito bem passadas, nada de carne crua. Toxoplasmose é um risco para quem foi lá no pré-natal, fez o exame de sangue e deu que você não é imune à toxoplasmose. Aí sim, isso é um risco, porque daí você pode contrair a toxoplasmose durante a gestação. E é o que a gente não quer. Agora, quem já deu lá positivo para a imunidade, você tem imunidade contra a toxoplasmose, fique tranquila. Agora, o sushi nada tem a ver com a toxoplasmose. Você pode comer sushi. O que a gente precisa cuidar é a procedência desse sushi. Por quê? Porque é um alimento cru que pode, sim, trazer outros tipos de infecções, né? Gastroenterite, né? Algumas outras infecções relacionadas, mas não a toxoplasmose. Então, a gente precisa cuidar muito em relação da procedência do sushi que você come. Cafeína, aqui também é outra coisa polêmica, né? Muita gente, principalmente os brasileiros, são muito acostumados a tomar café. E aí, eu vou trazer para vocês o que é real, tá, gente? O que a gente tem aí de mais atual nas nossas referências. Primeira coisa, cafeína, ela é psicoativa e estimulante. O que é isso? Ela estimula, ela acelera tanto a parte psicológica, tá? E estimulante. A bebida, e não é só o café, não, tem as bebidas com cafeína, devem ser retiradas da sua alimentação. Tanto o café quanto as bebidas com cafeína, porque às vezes a gente se engana, né? Só vou cortar o café. Tem as bebidas com cafeína. Ela passa via placenta e o bebê ele não consegue metabolizar essa cafeína. Por isso que o problema está aí. O bebê ele não consegue fazer a metabolização dessa cafeína, ela cai para ele e essa cafeína fica ali naquele corpinho causando problemas. Principalmente no primeiro e no terceiro trimestre. Então no segundo eu posso tomar? É óbvio que não, tá bom? Mas no primeiro trimestre, por quê? Porque o bebê está todo na parte de formação dessa criança, principalmente da parte neural, que a formação vai até ali 8 semanas, tá bom? E no terceiro trimestre, esse bebê precisa ganhar peso. Então, o que acontece? Restrição de crescimento. A placenta começa a não mandar tudo que ela precisa mandar para esse bebê para que ele ganhe, né, peso. E aí a gente começa a ter as restrições de crescimento, terceiro trimestre. Parto está relacionada a partos prematuros, a aborto, prejuízo no desenvolvimento do sistema nervoso do bebê ali, no primeiro trimestre. Então, a cafeína, na verdade, a gente deveria tirar totalmente da nossa alimentação durante a gestação. Agora, existe um consenso, né, de uma dose segura, que é um consenso, gente, não é algo que bateu-se o martelo de que nada irá acontecer, mas é uma dose segura que é ali cerca de 200 miligramas por dia. Isso equivale ali a uma xicrinha de café, não é a sua xícara de café, não, é uma xicrinha de café.
certo? Isso é um consenso. Álcool na gestação. Mas, gente, você vai falar sobre isso? Vou, porque por incrível que pareça, existem muitas pessoas que ainda ingerem álcool e se perguntam se pode ou não pode. E aí não existe, nessa situação não existe consenso, não existe nada seguro. Álcool é abominado. Álcool não se pode tomar durante a gestação, certo? Álcool causa muitos problemas para o bebê. Problemas neural no feto, de baixa nutrição, tá bom? Então, é muito, gente, é muito sério isso aqui, é muito importante você falar. A gente tem casos de bebês que nascem com a síndrome alcoólica e é horrível de se ver. Então, a gente precisa tomar muito cuidado que, não posso tomar álcool, nem um vinhozinho, nem um golinho. Não, não se pode, a gente não tem um controle de quanto isso passa pela placenta para o bebê, tá bom? E tomar muito cuidado em relação a alimentos que vão álcool. Mas colocou no fogo vai evaporar. Não, a substância do álcool não evapora, tá bom? Ela continua ali presente no alimento. Então, sagu, estrogonofe, bombom com licor, tá? Então, alimentos que vão álcool, a gente precisa também retirar da nossa alimentação ou fazer o alimento sem o álcool, certo? Aqui é a consequência, né, do consumo do álcool, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para a mãe, maior risco de intercorrências perinatais, escoamento prematuro, né, de placenta, sangramentos, abortos espontâneos, partos prematuros, diminuição da produção do leite materno. E para o bebê, subnutrição é um bebê que não cresce, que não tem uma nutrição adequada, então ele acaba ficando com pequenininho, né, com déficit de crescimento fetal, déficit do neurodesenvolvimento, então a parte neural desse bebê é acometida, sudorese, né, durante a amamentação, sudorese, sonolência, fraqueza, ganho anormal de peso, diminuição do crescimento. O consumo excessivo de álcool durante a gestação causa aqui, a síndrome alcoólica fetal. E isso aqui é muito sério. E aí, dirigir ou andar de moto? Posso ou não posso? Dirigir do início ao fim da gestação. Não tem problema. Desde que você consiga alcançar os pedais sem que sua barriga fique ali aboletada em cima do volante, não tem problema nenhum. Você pode dirigir do início ao final da sua gestação. Não é contraindicado. Agora, a questão da moto, você pode sim andar de moto, porém, o risco maior é o risco da queda, né? E aí nós temos um risco maior de acidentes, e isso é um pouquinho mais complicado, porque daí você precisa, se caso algo aconteça, o fator de você estar gestante para tudo quanto é intervenção que precisa ser feita em você, aumenta muito os riscos, tá bom? Então, pode andar de moto, Jennifer? Pode, posso andar de moto. Até quando? Até quando você aguentar, tá? Porém, os riscos de queda, principalmente com o decorrer do aumento da gestação, porque lembra que eu falei? A gestante perde o equilíbrio. E isso é real, tá, gente? A gestante perde o equilíbrio, então o risco de queda aumenta e muito. Então, isso pode, sim, se tornar um fator de risco para você. Questões de chá. Chá a gente precisa tomar muito cuidado. Porque tanto chá, a medicação, né, a cafeína, são coisas que a gente não tem muitos estudos que apontam se pode, se não pode, o que é que acontece. Por quê? Porque não pode ficar se fazendo testes em gestante, né? Então, fica muito complicado da gente conseguir ter referências de qualidade. Mas a gente não tem muitos estudos. Então, o que é liberado? Camomila, gengibre, erva doce e capim-cidreira, tá bom? De resto, já não é tão liberado assim, tá bom? De resto, a gente tem que tomar muito cuidado. Não consumir hibisco, tá bom? O hibisco a gente não pode consumir. E tem que tomar muito cuidado com esses chás coloridos, por exemplo, chá de morango, vamos ver mais o que? Chá de amora, essas coisas, normalmente, na sua composição, vem hibisco, para dar a coloração,
tá bom? E a gente não pode consumir hibisco, porque ele está muito ligado à parto prematuro, tá bom? Pode sim comer canela, pode sim comer pimenta. É óbvio que a gente precisa cuidar com as quantidades. Mas, por exemplo, nada vai acontecer se você colocar ali uma pimentinha na sua comida na hora de estar preparando uma carne. Nada vai mudar se você fizer ali, colocar uma canelinha na sua banana, no seu docinho. Isso nada vai mudar. É diferente quando eu faço um chá concentrado de canela. Entende a diferença? Mas você pode sim consumir canela, desde que em pequena quantidade, uma vez ou outra, não tem problema. Medicações. A grande maioria dos fármacos são desconhecidos. Como eu disse para vocês, a gente não tem muitos estudos. Ah, Jennifer, mas a gente passa tanta medicação para gestante, eu já tomei medicação disso, medicação daquilo. Gente, o que a gente vai fazer? Sempre olhar para os riscos e benefícios. Se é mais benefício para aquela mulher tomar a medicação do que ficar sem, é óbvio que a gente vai ofertar a medicação. Mas o que a gente, como gestante, precisa entender é evitar ao máximo, buscar por formas mais alternativas, tá bom? Do que e recorrer à medicação só realmente quando é imprescindível, tá bom? Então, os fármacos devem ser usados durante a gravidez somente se os benefícios forem esperados para a mãe forem maiores do que os riscos potenciais para o feto, tá bom? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com fármacos no início da gestação. Então, vamos lá, algumas classificações, né? Os anti-inflamatórios, eles aumentam os riscos de sangramento na gestação. A insuficiência, aumenta o risco de insuficiência renal, insuficiência respiratória, tá bom? Isso aqui é para a mulher. Neossoro, né? Ou Sorine, que é muito comum, ele faz vasoconstrição, ele fecha ali as artérias e as veias. E a gente precisa mandar oxigênio para esse bebê. Então, a gente acaba diminuindo a nutrição para esse bebê via placenta. Então, não deve-se fazer o uso de Neossoro e Sorine. Os corticoides acelera a maturação do pulmãozinho do bebê, fazendo com que esse bebê entre em trabalho de parto prematuro, tá bom? Então, a gente precisa cuidar muito disso. Antigripais também são vasoconstritores, faz a mesma coisa, vasoconstrição. Ele pode dar ali uma queda de pressão e taquicardia na mulher. E o paracetamol, né, versus dipirona, e em último caso, usar o paracetamol e não a dipirona, certo? Em último caso, aprendam a viver sem as medicações, buscando segundas alternativas, certo? E skincare, né? Vamos falar um pouquinho sobre skincare. Procedimentos de laser. Eles causam alterações hormonais e pode causar hiperpigmentação na região. Então, ele não é indicado durante a gestação. Não se pode fazer procedimentos a laser durante a gestação. Produtos químicos para cabelo, que contenha ureia, não podemos. Tá bom? Inclusive, posso fazer alisamento, não sei das quantas, para gestação. Não, gente, nenhum alisamento tem comprovação científica de que não vai fazer mal para você e para o seu bebê. Lembra que eu falei? A gente não pode ficar fazendo testes em gestantes. Então, não existe nada comprovado, de fato. Tomar muito cuidado com ureia, ácido salicílico, hidroquinona e o retinoide, tá? Então, tomar muito cuidado, essas coisas a gente não pode fazer uso durante a gestação. Então, olhar muito para o que você usa aí de skincare, cremes, shampoos, condicionadores, produtos para o rosto, o que tiver essas substâncias aqui, a gente não pode fazer uso. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Vamos lá. E então é isso, gente, que eu queria passar para vocês da nossa aula de pode ou não pode, que vocês tenham uma gestação muito mais tranquila, tá bom? Em relação a tudo o que é dito nesse mundo da gestação. E eu espero que essa aula tenha servido para vocês. Um beijo e até a próxima aula.